Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer por mais essa quarta-feira, onde nós podemos entrar na sua casa para juntos meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu vou abrir um parêntese e não vou falar sobre avivamento. Deus colocou no meu coração hoje trazer uma palavra de conforto e consolo a todos nós que durante essa pandemia perdemos entes queridos, perdemos amigos, familiares, parentes, irmãos em Cristo. Eu digo que todos nós fomos atingidos de uma forma direta. Eu nem falo indireta. Às vezes nós falamos de forma direta quando um familiar falece. Mas todos nós fomos atingidos por amigos muito próximos, pessoas muito amadas, e nós realmente queremos trazer hoje uma palavra de conforto, de consolo aos corações. Sabemos que a pandemia ainda existe, mas mesmo com os números de contágios sendo alto e até o número de óbitos, que alguns óbitos chamam de óbitos represados, nós estamos vendo que estamos indo para uma outra fase, a fase onde nós estamos sendo vacinados e também nos precavendo até que toda essa pandemia passe. E nós vimos que o Brasil chegou a uma marca, segundo os números que nos apresentam, de 500 mil óbitos, Passamos hoje de 500 mil óbitos. E nós ficamos pensando, que são muitos pais sem os filhos, muitos filhos sem os pais, muitos avós sem os netos, muitos netos sem avós, muitos amigos sem amigos, muitas igrejas sem pastores, muitas igrejas sem aquelas ovelhas que ali estavam na lida do serviço. É um momento de muita tristeza mesmo, de muita comoção. E nós, como da Primeira Igreja Batista em Pedotiba, como pastor da Primeira Igreja Batista em Pedotiba, eu quero trazer o nosso sentimento, o nosso carinho para cada um daqueles que estão sofrendo e chorando, com a perda desses amados. E nós temos a certeza, quando Paulo diz que se a nossa esperança fosse só neste século presente, nós seríamos os mais indignos dos homens. E é isso que o nosso coração traz nesta noite. E eu queria ler um texto da Palavra de Deus. E esse texto da Palavra de Deus está lá em João 11, quando diz assim, João 11, a partir do verso 11. Na realidade, o Evangelho de João trata, no capítulo 11, do falecimento, da morte do irmão, melhor dizendo, de Marta e Maria, que se chamava Lázaro. E aqui conta a parte em que ele fica doente, depois a parte em que ele morre, e depois a parte que ele ressuscita. E essa deve ser a nossa fé, a nossa crença maior, a nossa esperança maior, é que todos aqueles que ficaram enfermos e depois vieram óbitos, nós temos a fé e a esperança de que, assim como Lázaro, um dia ressuscitarão. Aqui Lázaro ressuscita fisicamente, mas nós sabemos que todos esses amados irão ressuscitar quando Jesus Cristo voltar na sua glória, e assim haverá um novo céu, uma nova terra, haverá um mundo com justiça, e Deus estará no nosso meio, enxugando os nossos olhos toda lágrima. E aí, eu quero ler esse texto, e a partir do verso 11 diz assim: E assim falou,
E depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, melhor dizendo: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Esse texto conta a história de Lázaro, quando Lázaro estava doente, né? E Marta e Maria pede para que Jesus vá até Betânia. Jesus estava em Jerusalém e diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E aí pedem para chamar Jesus Cristo, né? Só que Jesus não vai, ele diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aí essa história é muito interessante, porque Jesus, ele leva 4 dias para chegar a atender o convite, o chamado, né, urgente de Marta e Maria. 4 dias. E talvez seja por isso que Maria e Marta estivessem até um tanto quanto contrariada com Jesus Cristo, né? Marta vai ao encontro, Maria fica ali em casa, né, chorando ali o seu luto. E é interessante que no versículo 18 diz que Betânia, de Jerusalém para Betânia, era 15 estádios. 15 estádios. Um estádio significa 185 metros. 185 metros, né? Se você pegar 185 metros e multiplicar por 15 estádios, você vai ter ali 2.800, 2 quilômetros e 800 metros, ou 3 quilômetros. Gente, 3 quilômetros. Era muito perto. E, no entanto, Jesus não foi, só apareceu depois, né? Mas essa história que depois Jesus vai e ressuscita Lázaro, né? E Lázaro ali novamente fica um período vivo fisicamente. Mas eu não quero falar da ressurreição. O que eu quero falar nessa mensagem de conforto a todos nós, né? Porque essa mensagem fala primeiro ao meu coração, porque tem menos de 6 meses que a minha mãe faleceu, né? Que minha mãe partiu. E é muito triste mesmo, né? Quando a gente olha e vê irmãs sem os seus esposos, filhos sem os seus pais, igreja sem os seus pastores, né? Igreja sem as suas ovelhas ali, que é muito difícil mesmo, sabe? Então, eu não sei se vou conseguir, mas a minha intenção, pelo Espírito Santo de Deus, é justamente pensar nessa noite sobre o que fazer
quando uma pessoa que amamos morre? O que fazer quando uma pessoa que amamos morre? E é justamente, eu quero pensar muito em Marta e Maria. É lógico que eles vão ter ali uma alegria quando Lázaro é ressuscitado, mas eu quero pensar em Marta e Maria. E o que fazer? O que elas fizeram, né, durante aquele período para elas de 4 dias em que Lázaro já estava enfermo, já estava morto. Mas antes disso, nós devemos entender que todos nós que passamos pelo luto, na realidade passamos por algumas fases, né? Que nós chamamos de fases do luto. E a primeira pessoa a falar sobre a fase do luto foi uma psiquiatra suíça-americana, né? Ela é suíça com nacionalidade também americana, chamada Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross, que nasceu em 1929 e morreu em 2004. Ela escreveu um livro, depois de uma pesquisa, chamado Sobre a Morte e o Morrer. É o título do livro de Elisabeth Kübler-Ross. Ela escreveu sobre a morte e o morrer. E ali naquele livro, ela vai justamente trazer, depois de uma pesquisa, a fase ou as fases do luto. As fases do luto. E aí nós vamos poder ver que, diante de todo o quadro, né, ela faz uma pesquisa em países e faz pesquisa com pessoas de várias idades, as fases do luto, que todos nós passamos em tempos diferentes, muitas das vezes, né? Às vezes alguns passam por um período maior, outros menores, por isso que a gente não pode avaliar como a pessoa reage, né? Às vezes assim, aquela pessoa não amava porque no dia seguinte a pessoa está com a vida ali trabalhando novamente, e aí a gente classifica muito isso, mas não é bem. Tem pessoas que no dia que recebe a notícia até o momento que sepulta, ele passa pelas 5 fases. Tem outros que às vezes demora anos para sair, às vezes de uma fase, né? Mas são fases que a maioria das pessoas passam naturalmente. E a primeira fase do luto que nós passamos, que nós estamos passando, que eu passei e passo, né? Porque é uma experiência também vivida por mim. Não estou pregando apenas na teoria, mas estou pregando também naquilo que vivi quando a minha mãe partiu. E a primeira fase é a fase que a Elisabeth chama, né, a psiquiatra Elisabeth chama de fase da negação ou do isolamento. Essa fase é justamente a fase da incredulidade. É quando você recebe a notícia e você não acredita que aquilo está acontecendo e nem quer tentar acreditar. É aquela famosa frase, não é possível, não, isso não está acontecendo comigo, não, isso não pode, né? E independente da pessoa estar doente, independente da pessoa estar entubada, independente da pessoa estar ali, você sempre tem aquela esperança de que a pessoa vai sair dali, né? Que vai vir um milagre, vai vir uma situação, o tratamento vai ajudar, e muitas das vezes isso não acontece, e quando vem a notícia, a gente fica na incredulidade. E às vezes podemos demorar minutos, dias ou semanas, né, para acreditar. É a fase da negação, eu nego, né? Eu não quero acreditar. Então, às vezes as pessoas passam por essa fase. Depois, a Elisabeth, no seu livro sobre a morte e morrer, ela justamente vai falar sobre a outra fase, que é a fase da raiva, né? A segunda fase é a fase da raiva, da angústia, do desespero, do medo. E alguns chamam também a fase da culpabilidade, sabe? Da frustração. É quando você fica com uma conduta ríspida, uma conduta desagradável. Você culpa. Por que é a fase da raiva ou da culpabilidade, da culpa? É porque você vai culpar alguém, não importa. Ou você vai culpar uma pessoa, vai culpar um médico, vai culpar alguém da família,
vai culpar um líder religioso, você vai culpar alguém, vai se autoculpar, né? Porque não fez, não foi, não viu antes e aquela coisa toda, né? Então, essa fase da culpa, ela é autodestrutiva também. Por que a fase da culpabilidade é autodestrutiva? Porque muitos entram no campo da bebida, do vício, de brigar com todo mundo, ou até mesmo aqueles que têm uma fé em Cristo, de abandonar a fé. Abandonar a fé porque indiretamente culpam a Deus, né? Deus podia ter feito, né? Se Deus fez por aquele, por que não fez pelo meu? Então, você abandona a igreja, abandona a fé. Muitos culpam os pastores, os padres, aqueles que têm, os seus líderes religiosos, né? Porque acham que como eles estão, entre aspas, mais perto de Deus, eles tiveram culpas em alguma coisa, né? Essa fase da culpabilidade é uma fase muito ruim, porque às vezes as pessoas se tornam ou desagradáveis, né? Com raiva de todo mundo e busca tentar ser agressivo muitas das vezes em palavras, né? E todo mundo, o que acontece? A maioria sai de perto por causa de não se sentir agredido por aquela pessoa, né? Mas, no entanto, ela está passando por uma fase ali muito difícil. A terceira fase que Elizabeth escreve no seu livro é a fase da barganha ou negociação. Barganha ou negociação. É quando você começa a pensar, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu fizesse dessa forma? E aí você começa a pensar assim, olha, se eu fizer isso, fulano, né? Aí você cita a pessoa que partiu, fulano queria tanto isso, eu vou fazer isso, porque isso agradava a ela, né? E também, às vezes, nessa fase aqui da barganha e da negociação, há pessoas que mudam completamente, né? Filhos que às vezes mudam de comportamento quando a mãe falece ou vice-versa, né? Você muda de comportamento porque na realidade você quer agradar a pessoa que não está mais ali. Olha que coisa interessante, né? Você quer agradar a pessoa que não está mais ali. Você quer, barganhar aquilo que você não fez em vida, porque é natural, às vezes, a gente não valorizar aquelas pessoas que nós temos perto, né? Então, é a fase da barganha, da negociação. Você negocia com você mesmo, mas tentando agradar a figura ou a imagem daquela pessoa que não está mais, né? É lógico que cada fase aqui ela tem uma profundidade maior. Só estou fazendo um resumo porque o nosso estudo ele é 40, 50 minutos, né? Então, depois vem a fase que é uma das fases mais perigosas, que é a quarta fase, que é a fase da depressão. Essas fases, elas não estão nessa ordem, ela pode mudar de ordem de acordo com pessoa para pessoa, porque cada ser é um ser único. Então, olha que coisa interessante, a fase da depressão é uma fase mais intensa, é uma fase de grande sofrimento, que pode passar em dias, pode passar em semanas, mas também pode durar anos. É a fase onde você chora, é a fase onde você repensa nas suas decisões, é a fase onde você se isola da família e dos amigos. E nessa fase, ela pode ser rápida, mas também pode ser muito demorada. E essa fase, se ela não sair naturalmente, ela pode trazer um transtorno de depressão. Ela pode trazer um transtorno de depressão, e aí você vai precisar de um acompanhamento de um profissional. Entendeu? Então, essa fase ela é natural quando você passa dias, semanas e alguns meses, mas se ela, né, você continua ali trancado na tua caverna, você não sente mais prazer, você não consegue ver, por exemplo, que existem mais pessoas ao seu lado com vida que precisam de você. E aí é como se você morresse com a pessoa que partiu e não vivesse com as pessoas que estão ao seu lado, né, vivendo. Então, é uma fase muito perigosa.
E depois vem a última fase, que é a fase da aceitação. É interessante, irmãos, que às vezes nós mensuramos isso, né? Eu quando fui ler o livro de Elizabeth, a psiquiatra, né? Elizabeth Gluper, sobre a morte e o morrer, eu não compreendia muito isso, né? Mas aí eu fui entender, porque tem pessoas que no dia ela passa pelas 5 fases, e tem pessoas que em 10 anos às vezes não saiu da segunda ou da terceira. Então são poucos, porque a maioria, né, é algo de Deus. Com o tempo, Deus vai abreviando o tempo e você vai passando por essas fases naturais. A fase da aceitação, você compreende a sua nova realidade. Você compreende que aquela pessoa que conviveu com você há anos, seja um pai ou a mãe, né, ela não existe mais, ela não está mais aqui, né? Você compreende isso, você começa a aceitar o significado da pessoa quando vida, né? Quando estava com vida, você continua amando. Não significa que quando você entra nessa fase você deixa de amar a pessoa, não. Ela nunca vai ser apagada da sua mente, né? Ela vai ser sempre lembrada, a memória vai ser sempre lembrada. E aí, nessa fase de aceitação, amados, é muito interessante. Por quê? Porque as lembranças, elas vão existir. Só que agora ela não dói mais. Ela traz uma paz, sabe? Ela traz assim uma alegria confortadora, né? Você vê que nas primeiras fases, se você vê uma foto, você desaba em chorar, você não tem ânimo, mas depois, nessa fase da aceitação, você começa a lembrar das histórias, né? Embora 6 meses, eu já estou nessa fase de aceitação em relação à mamãe, embora tenha momentos, né? Há pouco tempo minha irmã me mandou um vídeo dela, quando ela estava bem, dançando, brincando, né? Cantando louvor e dançando ali, brincando que estava fazendo coreografia e tal, minhas irmãs também brincando com ela. E quando eu peguei aquele vídeo, eu comecei a rir, né? A saudade, mas ao mesmo tempo a alegria de poder ter convivido com uma pessoa tão alegre, tão positiva. Entenderam o que eu quero dizer? Você não esquece nunca, porque são pessoas que marcaram as nossas vidas, são pessoas que fazem parte da nossa história. Então a gente começa a entrar nesta fase de aceitação. E uma das coisas muito interessantes que Elizabeth Gluper, no seu livro sobre morte e sobre morrer, é muito interessante que ela justamente fala que nós temos que viver o hoje, né? Como a Bíblia sempre fala, né? Embora ela seja uma psiquiatra, ela, sem saber, traz a Bíblia quando ela diz para viver o hoje. Diga eu te amo hoje, né? Abrace hoje, se apaixone hoje, peça perdão hoje e viva a vida do lado das pessoas que você ama hoje, né? É isso que Elizabeth quer trazer com o luto. Eu sei que é difícil, porque são fases que a gente passa, né? Você imagina, são 500 mil famílias em todo o Brasil. A gente não está falando nem do mundo, estamos falando do Brasil. 500 mil pessoas que estão extremamente tristes, mas eu tenho a plena certeza que Deus há de confortar o coração. E diante do texto aqui lido, quando Marta e Maria, elas estão justamente falando sobre a partida do seu irmão, né? Que ele ficou enfermo, não foi um acidente, não foi nada. Está dizendo aqui, olha, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta, né? E foi uma enfermidade também, sabemos. Nessas épocas, as doenças, qualquer tipo de doença hoje que a gente toma um comprimido e passa, matava pessoas, né? E interessante que muitas doenças na época de Jesus, hoje foram praticamente erradicadas
justamente por causa da vacina que tem hoje, né? Então nós temos que agradecer muito a Deus. Mas o texto, eu queria trazer justamente o que fazer, pastor, quando uma pessoa que amamos morre. O que fazer diante desse quadro tão triste da nossa nação e que a nossa geração vai carregar, né? A minha neta vai saber sobre isso através dos livros de história, mas nossa geração vamos carregar isso, né? Nós, terminando a pandemia, nós vamos carregar esses 2 anos tão difíceis que a humanidade passou, que nós choramos, não tivemos abraço, não tivemos despedida, né? Despedida, muitos não tiveram aquele culto que traz um conforto e um consolo. E é justamente nessa mensagem que eu queria trazer para você que passou por esse momento, de 2020 até hoje, por esses momentos tão difíceis, né? Eu acompanhei muita gente, muita família, ainda acompanho muita gente. E eu quero que, de repente, esse culto online sirva de um culto de despedida daqueles que partiram e não tivemos como realizar um culto fúnebre, um culto de despedida ali nas capelas, nas igrejas. E o que fazer, pastor, quando uma pessoa que nós amamos, ela parte? Primeira coisa, primeiro passo a enfrentar é enfrentar a dor e pedir a Jesus Cristo que alivie a nossa angústia. Primeira coisa é enfrentar a dor, não mascarar, tem que enfrentar. Ou seja, na primeira fase, né, do luto, como diz Elizabeth, que é justamente a negação, é nesse exato momento que você precisa enfrentar a dor. É interessante que quando a gente enfrenta a dor, ele vai, derramar o seu bálsamo sobre o nosso coração ferido, né? No versículo 32, Jesus diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Maria, ela lança a sua dor diante de Jesus Cristo. Lance a sua dor. Não lance a sua revolta, a sua culpabilidade. A primeira coisa, lance a sua dor diante de Jesus Cristo. O segundo passo, né? A primeira coisa, você tem que admitir que está doendo, né? Você só vai ter uma ferida cicatrizada se você admitir que tem a ferida. Então, lance a sua dor diante do Senhor Jesus Cristo. Segundo passo, não hesite em dar expressão à sua dor. Não hesite em dar expressão à sua dor. Cada um tem uma forma de expressar a dor. Não podemos nos desesperar. Um dos mecanismos que Cristo nos deu para expressar a nossa dor é justamente as lágrimas. Não lágrimas de desespero, mas lágrimas de saudade. No versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Ou seja, se Jesus chorou, né, a parte humana de Jesus Cristo chorou pela saudade do seu amigo Lázaro, ele está dizendo aqui que nós também podemos chorar. Nós também podemos expressar a nossa dor em lágrimas. Mas não é aquelas lágrimas, né, aquele choro de desespero, de grito, de querer. Não é isso. É aquele choro de saudade, aquele choro da falta da pessoa durante algum tempo, né? Isso vai acontecer algumas vezes, né? Algum momento você vai ter uma saudade, você vai chorar, vai derrubar uma lágrima, mas isso com o tempo o Senhor vai enxugando dos nossos olhos toda lágrima. O terceiro passo que nós vemos aqui no texto lembre-se que você tem as lembranças da pessoa amada. Esse é muito bacana, né? Esse passo aqui. Lembre-se que você tem
as lembranças da pessoa amada. Eu estava agora há pouco tempo falando com duas jovens lá da igreja, Renata e Stephanie, que tem duas filhas pequenininhas, né? Alice e Bruna, e a gente estava falando sobre fotos, né? Estava saindo da igreja, eu estava trazendo elas para casa, e a gente está falando de fotos, né? Porque hoje as fotos, elas são todas nos celulares, né? E é tanta foto, porque hoje tem facilidade de tirar foto, então a gente tira foto de tudo. Na minha época não era assim, né? Agora a gente pode falar muito a minha época, porque tem uma galera aí que, né, esqueci a palavra que dá em inglês, a gente não pode... Mas eu vou continuar. Mas na minha época era interessante que você, como você tinha pouco recurso, você batia aquelas fotos, mandava revelar e colocava no álbum. A Jo, muito organizada, ela tem álbum de Jonatas e Rebeca com tantos anos, e os álbuns tudo escrito assim, lembrança de Rebeca com 5 anos, lembrança de não sei o que. E aí a gente pega aquelas caixas que tem, né? E a gente pode ver aquelas fotos ali. E às vezes eu fico pensando tudo no computador, no smart, no laptop e tal, né? Rebeca tem esse costume também de mandar revelar as fotos, tal, fazer álbum. Por quê? Porque é muito legal, mesmo no computador, não quero ser antigo, né? Mas você olhar aquelas fotos e ter boas lembranças. Isso ninguém poderá tirar de nós. Ninguém poderá tirar de nós. Além disso, nós sempre traremos no nosso coração, sabe? Na nossa mente, coisas que nós convivemos, sabe? Momentos que nós... lá na nossa igreja teve alguns falecimentos, né? De membros da igreja, de pessoas ligadas à membresia da igreja, que era muito ligada à igreja, mas não eram membros. Mas é muito interessante porque eu tenho lembranças, eu que sou pastor tenho lembranças, e vem na mente, né, algumas coisas, alguma frase, como eles falavam, tal, né? Outro dia eu estava lembrando de uma irmã já em saudosa memória, que ela me deu um diagnóstico quando eu estava no culto na casa dela e não comia nada, né? E eu falei, não, que eu passo mal. Ela disse assim, pastor, o senhor tem barriga fraca. Isso no interior a gente falava, a pessoa tem barriga fraca. Eu falei, poxa, estou até falando da irmã, saudosa irmã Zenilda, né? Ela falou, eu falei, irmã, a senhora me deu o diagnóstico que nem o meu gastro me deu, né? Então eu ainda lembro dessa frase, dela rindo para mim. Então são lembranças que nós temos, né? Que você tem, boas lembranças, e louvado seja Deus que você tem boas memórias, boas lembranças dessa pessoa amada que partiu. Louvado seja Deus, porque nem todo mundo tem. Eu sempre conto nos sepultamentos que faço que uma vez fiz um sepultamento quando estava pastoreando a igreja de Vila Entre Rios, em Belvo Roxo. Eu fiz no cemitério do Caju. E na hora que eu estava saindo, né, os irmãos saíram, a gente saiu, e aí veio uma senhora e me chamou e perguntou se alguns dos membros da minha igreja podiam levar o caixão do filho dela para a sepultura, porque já tinha passado da hora. E eu falei, mas não vem ninguém? Ela falou assim, não vem ninguém, meu filho era muito ruim, meu filho era muito mal, e a senhorinha muito magrinha, estava com esse lado do rosto aqui roxo, e ela disse, olha, tá vendo esse lado roxo? Foi meu filho que me bateu dias antes de matarem ele. E aí aquela mãe fala uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, pastor, meu filho morreu sem deixar saudade. Quando mataram ele, horas depois foi uma festa no bairro. Morreu sem deixar saudade. E lá nós vamos encontrar também, no livro dos reis, um rei que morreu e partiu sem deixar saudade, sabe? É um texto até muito triste que está em Crônicas. Eu sempre falo que é uma das coisas assim que eu acho mais assim tristes, né? Esse texto, Crônicas, 1 Crônicas 21, 24, né? Segundo? Não, segundo. É que eu estou na 1 Crônicas aqui. Segundo livro das Crônicas. Olha só quero ler aqui para você prestar atenção no que diz a palavra do Senhor, dizendo que o rei
ele morreu sem deixar saudade. Ele morreu sem deixar saudade alguma. E esse texto nos faz repensar. Quando a gente tem alguém que nós amamos, que partiu e deixa saudade, é algo que nós devemos glorificar o nome do Senhor, devemos agradecer por ter tido alguém ao nosso lado que quando partiu, ele deixou saudades diante das nossas vidas, né? Diante das nossas... eu vou achar o texto aqui e vou passar para os irmãos. É muito interessante porque é justamente neste texto que nós podemos pensar no que as lembranças podem trazer. Então, traga boas lembranças na sua mente daquela pessoa que partiu. E essas boas lembranças, elas vão estar com você para sempre, estar com você eternamente. Uma outra coisa que devemos fazer quando uma pessoa que nós amamos morre, primeiro, nós devemos enfrentar a dor. Segundo, nós devemos dar expressão a essa dor. Terceiro, devemos trazer lembranças agradáveis daquela pessoa amada. Em quarto, mantenha-se vivendo, tanto quanto possível. Ou seja, mantenha-se vivendo da mesma forma de antigamente. Eu sei que não existe, né, mais aquela pessoa amada, mas devemos viver pelas outras que dependem de nós. Então, não evite as pessoas, não evite os lugares onde costumava ir juntos, com o ente querido que partiu. Fugir ou se esconder, naturalmente, só fará que esse processo de melancolia crônica se instale. Se o ente querido pudesse ver como você está, qual seria a atitude dele, né? Então, é muito necessário que nós busquemos força do Senhor para continuar vivendo pelos filhos, vivendo pelos que ficaram, vivendo por nós mesmos, vivendo pela causa que você tem, porque certamente a pessoa que partiu não quer que você parta estando aqui, não é? Então, é muito importante você novamente orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que te dê sonhos, te dê realizações, né? Uma outra coisa que devemos fazer é procurar ajuda. Procurar ajuda. Realmente devemos procurar ajuda. Por mais que você esteja sofrendo, nós precisamos buscar uma pessoa de confiança, uma pessoa, um conselheiro, e expressar nossa dor, sabe? Confiar em alguém, né? E você falar a pessoa pela sua fase. Se você não confia em alguém, pois procure uma pessoa, né? Um profissional que possa te ajudar se você não está conseguindo sair do sofrimento, né? Que se já está durando anos. Então, é muito importante que você possa tirar lições dessa sua experiência, dessa nossa experiência, né? Porque quando nós passamos por essa experiência, nós temos autoridade para falar para aqueles que estão passando recentemente. Então, procure ajuda se você está sofrendo em oração, não só no aspecto espiritual, oração a Jesus Cristo, amém por isso, mas também conversar com alguém que você tenha confiança, né? Chorar com essa pessoa, porque nós precisamos muito disso. Uma outra coisa que você tem que fazer se o desgosto persistir, nós precisamos, às vezes, procurar um uso de alguns remédios, né? E alguns remédios por exemplo, a leitura da Bíblia, a leitura dos Salmos, que contém toda a escala da vida humana,
com seus problemas, né? Os homens com seus problemas e Deus com as suas soluções. Devemos procurar socorro de profissionais, né? Para que, dependendo, né? Se você para na fase da depressão e não está conseguindo sair, não está conseguindo ver uma outra porta, você precisa realmente até de medicamentos para te ajudar a ativar algumas áreas do cérebro que talvez com essa tristeza, essa angústia tenha te prejudicado. E, por último, nós devemos, quando uma pessoa que nós amamos parte ou morre, nós devemos pessoalmente descobrir que uma das mais seguras fontes de conforto é a convicção de que não se perdeu pela morte. Uma das fontes mais seguras de conforto e de convicção é quando nós reconhecemos que não perdemos para a morte. Ou seja, o ente querido, na verdade, a sua forma de existência modificou, mas ele não está morto. É por isso que Jesus Cristo fala, né? Lázaro não está morto, mas vou ressuscitar do sono. Ou seja, se você fechar os olhos e viajar no seu coração, você verá isto, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, quando Jesus Cristo fala em João 14, né? Não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei para vocês mesmos, né? Para que onde eu estiver, sejais vós também, né? E é isso, né, que nós devemos pensar, né? Pensar numa viagem, né? Chegou na sua pátria, chegou na sua terra, e é isso que nós devemos pensar. Eu sempre falo que é uma saudade. Por quê? Porque a nossa esperança é que um dia nós iremos nos encontrar. E eu queria muito pensar nos irmãos sobre essa condição de que muitas das vezes nós nos esquecemos disto, né? Que nós somos cristãos, nós pregonizamos o reino de Deus para que as pessoas possam viver este reino aqui na terra, né? Viver o céu aqui na terra. Então eu queria muito trazer esta palavra a você que sofre, a você que chora, a você que se revolta, a você que está com raiva. Eu compreendo tudo isso, sabe? E entendo você, entendo, mas eu entendo também que o Espírito Santo de Deus que está em você há de trazer um conforto e um consolo ao seu coração. Eu tenho certeza disso, sabe? E eu vou ficar devendo aqui o texto do rei que partiu e não deixou saudade. Deixa eu ver. Tá aqui, olha. 2 Crônicas 21:20. Agora que eu achei, ó. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E morreu sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. E partiu sem deixar saudade. Ou seja, o rei Jeorão morreu sem deixar saudade. É isso que é o pior de tudo. Quando alguém parte e deixa saudade é porque foi uma pessoa que fez a diferença. E eu quero concluir contando uma história que eu vi uma vez de duas pessoas, né, que eram muito amigos e um desses amigos foi morar em outro país, em outro estado, em outro país, melhor dizendo, e aí esse que ficou, ele veio a falecer, e esse tinha uma fé muito grande em Cristo, né? Ele falava sempre que não iria morrer, que quando a vida dele aqui acabasse, ele iria para os céus,
onde Jesus Cristo tinha feito morada. E quando esse amigo soube, né, que esse que era cristão, que faleceu, ele depois de um tempo veio ao Brasil e foi visitar a esposa, né? E aí ele quis saber onde ele tinha sido sepultado. E aí ele queria ir lá fazer uma oração no sepulcro. E quando chegou lá, estava escrito na lápide, né? Assim, amigo, não estou aqui, fui morar com Jesus Cristo. Amigo, não estou aqui, fui morar com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essas palavras, amado, possa confortar e consolar o seu coração nesse dia, nesse ano tão difícil, nesse ano de lágrimas, né? Nesse inverno, não no sentido literal que estamos passando agora, mas esse inverno no sentido figurado da palavra. Mas eu tenho certeza que há de acontecer como acontece todo ano. O inverno acaba e a primavera novamente aparece. E é por isso que Salomão, ele quando vai escrever o livro dos Cânticos, ele escreve assim, aparece as flores na terra e o tempo de cantar chega. Aparece as flores na terra e o tempo de cantar chega. E é isso que nós queremos dizer nesta noite para você, sabe? Quando Salomão diz que o inverno já passou e aparece as flores na terra e o tempo de cantar chegou. É isso que nós cremos, tá? Cantares 2, versículo 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É isso que eu queria dizer nesta noite para você. E nesse instante eu queria, antes da oração, fazer alguns segundos de silêncio em memória de todos os nossos entes queridos, amigos, irmãos e familiares que partiram, deixando saudade, mas que estão agora com Cristo Jesus. Amado Deus, grandioso Pai, nós queremos neste instante entrar na casa, Senhor Deus, dos irmãos, dos amigos que durante este ano de 2020, 2021 perderam entes queridos, Pai. Pela Covid, mas também muitos por outros tipos de enfermidade. Ó Deus, nós perdemos amigos, perdemos amigos ali na reabilitação, perdemos membros da nossa igreja, familiares e parentes de membros da igreja, perdemos, Senhor Deus, familiares como mãe, como primos, como sobrinhos, ó Deus, como mães, pais, avós. Pai, tende misericórdia de todos nós. E eu te peço, Pai, humildemente, como teu servo, conforte e console o coração de cada um. Que essa palavra, Pai, não seja minha, apenas a voz, mas a palavra seja do Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ter tido, Senhor Deus, essas pessoas ao nosso lado. Eu, em particular, ter tido 85 anos de uma mãe que tanto nos ensinou com a vida e também, Senhor Deus, com as palavras. Muito obrigado, Pai, e que possamos seguir o legado deixado por essas pessoas. Aquelas que nós não tivemos nem tempo de despedida, Pai. Não tivemos tempo pelos protocolos nem de realizar um culto. Quantas das vezes, Pai, realizamos ali um culto tão rápido de 1 minuto, apenas com 2 pessoas com o caixão fechado.
Mas, Pai, temos a certeza que não é aquele momento que representa, mas o momento que representa é aquele que esta vida representou e ainda representa em cada viver aqui diário. Muito obrigado por tudo, conforte os nossos corações e nós oramos, Pai, agradecidos pela vida dessas pessoas enquanto viveram aqui nesta terra e te agradecemos por elas estarem, pela fé e esperança que temos, no teu seio de alegria, de paz e de amor. Assim nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado, e que conforte e console o seu coração.